Quer saber se um Lock-to realmente vale a pena? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de investir nessa ferramenta. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock-to, Chimera, Boardwalk Schematics, ZXW e outras licenças digitais. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagar em até 12 vezes no cartão. A Lock-to é uma das ferramentas pioneiras para desbloqueio, reparo e atualização em software de smartphone. Mas um mercado tão dinâmico e cheio de novas opções, será que ainda vale a pena investir nessa licença? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para responder essa pergunta. Vamos explorar juntos as principais funcionalidades, características, como funciona e para quem é indicada ao Lock-to. Com essas informações, você poderá decidir se essa ferramenta é realmente a melhor escolha para você. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui nesse canal com esse objetivo, trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado, para você que quer se transformar ou você se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e deixa o like, porque assim eu vou produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, eu e você juntos, vamos explorar o Lock-to. E eu começo com uma espécie de disclaimer aqui, uma orientação, porque diariamente as pessoas me perguntam isso. O Lock-to faz todos os modelos de aparelho? A resposta sincera é não. Não existe nenhuma ferramenta hoje que faz todos os modelos, todas as seguranças. Não existe. Até pela quantidade de fabricantes, modelos, atualizações, isso é praticamente impossível. Mas, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender o quão importante é essa ferramenta e o que a faz de tão especial para que você, técnico de manutenção smartphone, precise dela. Então, vamos lá. Quando você abre um Lock-to pela primeira vez, pode parecer que há muitas opções e funções, mas isso é justamente porque a ferramenta oferece suporte a uma enorme variedade de marcas e processadores. Esse amplo suporte é o que faz dela tão versátil. E o melhor de tudo, com o passar do tempo e o uso, você percebe que a interface é bem organizada e intuitiva, permitindo que você encontre rapidamente as funções que precisa. É uma questão de prática. E logo você estará usando a Lock-to de forma simples e eficiente. E além disso, aqui na interface, você encontra várias opções e atalhos para você fazer procedimentos no seu dispositivo. Você tem, por exemplo, atalho para o gerenciador de dispositivo, para você verificar a instalação de drivers, isso é muito útil. Configurações, você pode baixar e instalar diretamente aqui alguns drivers e desabilitar, por exemplo, imposição de assinatura de drivers. Ela carrega também um banco de dados aqui de test point, para que você possa fazer o test point num determinado dispositivo, não precisar ficar procurando. E depois que ela carrega esse banco de dados, você tem aí os test points com acesso fácil para você fazer diretamente o test point no seu dispositivo. Ela tem também, dentro aqui da guia Apple, que ela suporta também dispositivos Apple, principalmente do 6S até o iPhone X, você pode acessar uma área de download específica, em que você pode baixar arquivos e drives e arquivos especiais para procedimentos aí, não só em dispositivos Apple, mas outros dispositivos também. E quando você acessa o site, você tem atalho, por exemplo, a modelos suportados, como ativar a licença, cursos, videoaulas aqui diretamente para você aprender a usar a ferramenta. E isso tudo facilita muito e completa o conjunto que faz com que você use de forma eficaz essa ferramenta poderosa. Além da interface que eu acabei de te mostrar, outra característica muito importante é a atualização. A ferramenta Lock-to atualiza de forma automática e muito. A atualização são constantes. Eu te disse que a Lock-to é pioneira em desbloqueio, reparo e atualização de software de smartphone. E ela se mantém atual. Olha só, dispositivos atuais são inseridos constantemente na atualização. E isso faz com que ela se mantenha uma ferramenta atualizada para os dias atuais, ou seja, para os profissionais que fazem desbloqueio e atualização de software em smartphone. E para mim, uma característica que eu gosto e não posso deixar de fora é falar sobre o custo dela. Ela tem um custo-benefício muito bom, ou na verdade excelente. Ou seja, ela é barata, ela se paga. Por quê? Ela, além de suportar uma gama enorme de modelos de aparelho e processadores, ela também tem planos diversificados para que você possa adquirir. Então, resumindo, a ferramenta se paga. Mas tudo isso ficaria em vão se ela não tivesse muitas funcionalidades, ou as funcionalidades que você busca, ou as principais funcionalidades hoje que chegam no dia a dia da sua assistência técnica. E é isso que nós vamos falar agora, das principais funções da Lock-to.
E sobre funções, eu preciso começar te falando que as funções variam conforme o modelo, ou seja, um determinado modelo pode ter uma função e outro não. Mas você vai entender aqui comigo. Vem comigo que você vai entender. E eu vou usar como referência a guia Mi, a guia Xiaomi, mas isso se aplica às outras guias também, tá? Mas vamos começar com a primeira função que é muito pedida, é o Factory Reset, o reset para o padrão de fábrica. Alguns dispositivos, principalmente atualmente, eles não têm mais a função de resetar o dispositivo, ou quando ele está bloqueado com algum tipo de segurança, você não consegue resetar nos botões. E a Unlock Tool carrega para alguns modelos de aparelho a função de Factory Reset, ou seja, resetar o aparelho para os padrões de fábrica. Além disso, a Unlock Tool tem função também de desbloqueio, por exemplo, de conta Google, ou o famoso FRP. A função de Disable Mi Cloud, ou seja, desabilitar a conta Mi semi-definitivo aí. E ela suporta também dispositivos, o bypass de iCloud em dispositivos da Apple, principalmente do iPhone 6S até o iPhone X. Ela suporta fazer o bypass. Além disso, ela também tem função de MDM em alguns dispositivos da Apple. E voltando também aqui para os Androids, ela tem a opção de desbloqueio de SIM card, desbloqueio de operadora. Conforme aí o dispositivo vem bloqueado de fora outro país, ela suporta alguns aparelhos para fazer o desbloqueio de SIM card de rede, sim. Ela consegue também fazer atualização de software em dispositivos, ou seja, ela consegue reparar a ROM em dispositivos aí, quer seja para atualização ou dispositivos, aparelhos que estão brincados. E aí você consegue reparar também no modo BROM ou no modo EDL, conforme o dispositivo, você vai trabalhar ele no modo EDL, se tiver processador Qualcomm, ou no modo BROM, se tiver processador MediaTek. Mas também suporta dispositivos Unisoc, aí com o Touch Point. Então você consegue fazer esses dispositivos em modos especiais, modos avançados aí. Essa ferramenta também tem função de leitura e escrita de áreas de segurança, como e-mail, NVData, se o dispositivo for MediaTek, EFS, se o dispositivo for Qualcomm, e outras áreas de segurança você consegue fazer leituras também, leitura e escrita. O Unlock Tool também tem como função Disable Auto Update, né? Conforme o aparelho você faz aí uma conta Mi semi-definitivo, ele não pode ser atualizado. E aí ela tem uma função para você desabilitar essa atualização. Então, a função também que eu fiz questão de destacar. E outra função que não pode ficar de fora é Unlock e Relock de bootloader. Então, ela consegue bloquear e desbloquear bootloader de alguns dispositivos. E quais dispositivos ela suporta? Então, é só você acessar o site unlocktool.com.br, vir aqui em modelos suportados. Depois que faz a verificação de segurança, você percebe que você tem dispositivos com várias funções e outros com menos funções. Como eu te disse, a função varia de modelo para modelo. E aqui você tem as marcas e os processadores organizados aqui, ó. Aqui eu tenho todos, mas você pode filtrar por marca, por exemplo. Mas digamos que você quer um dispositivo específico, A20S. Você busca e aí você sabe qual função esse aparelho suporta e em que modo é suportado também, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um chipset Snapdragon, então já sei que ele é um aparelho com processador aí, com chipset Qualcomm. E outro dispositivo também, vou consultar um outro, você percebe que eu aqui já tenho um outro chipset, né? Nesse caso aqui, MediaTek, e as funções respectivas aqui na frente. E esse conjunto de características, como eu te disse, engrossa ainda mais o caldo e faz com que o Unlock Tool se torne uma ferramenta muito atualizada, uma ferramenta versátil e com suporte, uma gama grande de suporte para aparelhos. E agora, eu preciso te explicar como funciona essa ferramenta, como é que é feito, o tipo de ativações, etc. Então, vamos verificar como funciona o Unlock Tool. A Unlock Tool funciona como sistema de licenças. Essas licenças você pode ativar de 3 meses, 6 meses ou 12 meses. E nesse período, ou seja, nesse tempo, você pode fazer quantos aparelhos você quiser. Não tem limitação por quantidade de aparelho, mas a limitação é por tempo. Outra questão extremamente importante é que, para mudar de um PC para outro, o prazo são de 6 horas de inatividade. Então, digamos que você use aí na sua casa, e depois que usar na assistência, tem que ter um intervalo de inatividade de 6 horas. E por se falar em PC, sugestão aqui de uso, configuração mínima aí, é um computador que tenha processador i5 ou compatível, né, se for um processador de marca AMD, que seja compatível com o i5 acima, que tenha aí pelo menos 4 GB de memória RAM, ideal são 8, e um HD de pelo menos 500. Isso é recomendação mínima. Sistema operacional que eu te recomendo
baseado na minha experiência de uso diário e muito e constante. Use o Windows 10 64 bits. Windows 11 eu já usei pra caramba, mas eu tive muito mais sucesso e estabilidade usando o Windows 10. E para você que tem mais de uma assistência técnica ou dá suporte remoto aí, a Unlock2 aceita sim ferramenta de captura de porta USB, como, por exemplo, o USB Redirector. E aproveitando que eu estou aqui no site unlock2.com.br, aqui você tem acesso, por exemplo, a falar diretamente com o suporte e, na verdade, saber informações de compra da ferramenta. Então, esse contato aqui é para a compra da ferramenta. E aí você também tem vídeos e outros tutoriais que você encontra na web aí, que vai facilitar o uso da sua ferramenta Unlock2. O Unlock2 é uma ferramenta profissional e ela é indicada para técnicos que trabalham com manutenção de smartphone. Agora, independente do nível, pode ser iniciante, intermediário ou avançado. Para você que faz já assistência técnica há algum tempo, já tem noções de hardware, mas ainda não faz nenhum tipo de desbloqueio, ela é uma ferramenta imprescindível. Então, o que importa é você ser técnico de manutenção em smartphone. Eu acho que você percebeu no decorrer do curso que alguns procedimentos é necessária intervenção física. Você precisa abrir o aparelho para fazer test point, colocar no modo específico, como EDL, modo BROM, dentre outros. Então, não é indicado para cliente final. Ou seja, se você tem um aparelho apenas para desbloquear e não conseguiu, eu não aconselho você a adquirir uma ferramenta como essa. Você pode acessar nossos canais de serviço de suporte remoto e fazer esse aparelho através de suporte remoto. Agora, se você quer ingressar no segmento de manutenção, desbloqueio e reparo de software em smartphone, você precisa de um Unlock2. E se você já trabalha com manutenção e desbloqueio de software de smartphone, você tem a obrigação de ter a Unlock2. E eu sempre falo que ter a licença é muito bom, mas saber usar a licença é muito melhor. E, na verdade, esse é o grande diferencial. Porque você tem uma ferramenta poderosíssima e se você não sabe usar, você limita o uso dela. Na verdade, é como se você tivesse uma Ferrari e deixasse só na garagem. E por se falar em aprender, aqui no nosso site viverdeassistencia.com.br, você tem conteúdo gratuito para você aprender. É só fazer a busca por Unlock2, por exemplo, né? Tem vários outros procedimentos aí, para você que está começando, intermediário ou mesmo avançado. Você vai ver uma quantidade enorme de conteúdos relacionados a esse tema. Unlock2, por exemplo, né? Contamina, Note 10 e Unlock2. E quando você clica aqui, você vai ter acesso também ao nosso canal no YouTube. Inclusive, esse canal que você está vendo o vídeo. Então, você pode ter o tutorial escrito, passo a passo, com arquivos, quando é necessário. Passo a passo para você, mas você pode ter o vídeo também. E aqui no site oficial nosso, unlock2.com.br, você tem a opção de cursos. Isso mesmo, você quer um atalho, quer aprender de forma mais rápida e de forma mais eficaz, você também pode adquirir um dos treinamentos. Então você tem a opção de fazer os treinamentos aqui, aprender de forma gratuita, mas você também tem curso de forma para estudar de forma profissional, que é, na verdade, um atalho onde você aprende de forma mais rápida e de forma mais específica aquele conteúdo. E para te ajudar a aprender, eu vou deixar no card aqui em cima esse outro vídeo em que eu te ensino como fazer um procedimento prático aqui na Unlock2. Como é que faz? Então, clica aqui nesse vídeo, eu te encontro lá. Até esse próximo vídeo e aquele abraço!